Bem-vindo ao canal Aprende Aí. Olha só, imagina o cenário, uma série da Marvel, lançada em janeiro, sem muito barulho, sobre um herói que quase ninguém conhecia. Tinha tudo pra dar errado, né? Pois é, só que não. Hoje a gente vai entender como Magnum ou Wonder Man se tornou essa obra-prima meio que por acidente, desafiando todas as expectativas. Essa frase, nossa, ela resume perfeitamente o que aconteceu. A expectativa geral estava lá no chão. Um herói desconhecido, um lançamento em janeiro, que geralmente é um mês fraco, parecia mesmo a receita do fracasso. Ninguém tinha pedido por essa série e dava para sentir a desconfiança no ar. Então a grande pergunta é essa, né? No meio de toda essa conversa de fadiga de super-heróis, com uma fórmula que já parecia bem gasta, como é que essa história conseguiu se destacar tanto e ser tão elogiada? Vamos mergulhar fundo nos elementos que fizeram de Magnum esse sucesso totalmente inesperado. Ok, primeiro, vamos dar um passo para trás e entender o contexto. O universo cinematográfico da Marvel, o MCU, estava passando por um momento bem delicado. Muitas das produções vinham sendo criticadas por parecerem a mesma coisa, sabe? Repetindo a mesma estrutura. E é exatamente aqui que Peg-1 entra. Não como mais um produto na linha de montagem, mas quase como uma resposta a tudo isso. E aqui a gente vê a virada de chave. A série foi chamada de antídoto, de um manifesto contra a fórmula. Em vez daquela obrigação de conectar tudo, de ter participações especiais e preparar o próximo grande filme, a produção se fechou nela mesma. O foco se tornou quase obsessivo no desenvolvimento dos personagens e, mais importante, em contar uma boa história. Simples assim. E vamos ser sinceros, um dos pontos mais criticados da fórmula Marvel eram os finais, né? Quase todas as séries acabavam numa grande batalha de CGI que muitas vezes era meio decepcionante. Magnum foge completamente dessa armadilha. A série mantém o foco nos seus personagens até o último segundo, entregando um final coeso, emocionante e, acima de tudo, satisfatório. Isso leva a gente para o ponto central de tudo. A solução que a série encontrou é, no fundo, bem simples, mas muito poderosa. Uma dedicação total ao desenvolvimento do caráter, das relações humanas. O espetáculo ficou em segundo plano. E o coração pulsante da série é, sem dúvida nenhuma, a relação entre o Simon Williams e o Trevor Slattery. São dois párias, dois caras tentando sobreviver na selva que é Hollywood, e a química entre eles, cara, eleva a série a outro nível. Eles se completam de um jeito que um impulsiona a jornada do outro, e a gente vê o Trevor deixar de ser só um alívio cômico para se tornar um mentor de verdade. Isso nos leva a um conflito muito interessante do protagonista. Para o Simon, ter superpoderes não é um presente, uma bênção. É como se fosse uma condição incurável, uma doença que ele precisa esconder a todo custo. O medo de ser descoberto faz com que ele sabote a própria carreira de ator. E essa tensão interna é simplesmente fascinante de assistir. Porque, no fundo, o Simon é uma pessoa muito solitária. Ele vive isolado pelo medo de quem ele é de verdade. E é por isso que a conexão que ele cria com Trevor se torna a âncora emocional de toda a história. É o que faz com que o ato heróico dele lá no final não pareça algo forçado, mas sim a consequência natural e totalmente merecida da sua jornada. Mas a série vai além do drama pessoal. Ela usa o gênero de super-herói de uma forma muito inteligente. Vira uma lente de aumento para a gente poder analisar e até satirizar como a indústria do cinema funciona por dentro, desde os bastidores até o topo da pirâmide. Para quem ama cinema, a série é um prato cheio. Mas o legal é que as referências a filmes, a diretores, a toda a cultura de Hollywood, nada ali é gratuito, não é só fanservice. Elas são usadas para mostrar as motivações, os medos e a jornada dos personagens, criticando como a fama pode corromper as pessoas. E um exemplo perfeito disso é a tal da cláusula Dorman. Essa regra, que aparece lá no 4º episódio, que é brilhante, não é só uma piada. Ela é um elemento fundamental que cria o principal conflito do Simon e ajuda a construir o mundo da série, mostrando na prática quais são as consequências de se ter poderes. E essa ideia toda da cláusula Dorman vem do episódio 4, que, olha, merece um destaque especial. Muita gente considera uma obra-prima de humor e melancolia, que estabelece as regras e o preconceito contra pessoas com superpoderes no universo da série. E essa regra, acredite, tem implicações bem maiores. Pois é, essas regras de preconceitos não servem só para a trama da série. Magnum não é apenas uma ótima história isolada. De forma bem sutil, bem quietinha, ela também está plantando sementes muito importantes para o futuro do MCU.
Se a gente parar para analisar os detalhes, começa a ver como Magnum pode estar preparando o terreno para a chegada dos mutantes. A origem dos poderes do Simon, que é bem parecida com a ativação do Gene X, a criação de uma lei que restringe pessoas com poderes e a transformação do controle de danos numa agência que precisa de ameaças para se manter, tudo isso cria a base perfeita para a futura perseguição aos mutantes que a gente conhece dos quadrinhos. No final das contas, a lição que a Marvel pode tirar do sucesso de Magnum é muito, muito clara. E ela começa com essa ideia aqui. O ponto é esse. A série prova que um roteiro bem escrito, bem amarrado, com uma jornada pessoal profunda, pode ser muito mais envolvente do que qualquer espetáculo de luzes de explosões. O público não cansou dos heróis, cansou de histórias sem alma, sem coração. E essa citação resume bem o sentimento que a série deixou. A equipe criativa, pelo que se sabe, lutou muito para que a produção não fosse cancelada no meio do caminho, e essa paixão deles transparece em cada cena. É a prova de que, quando se confia nos criadores e na história que eles querem contar, o resultado pode ser extraordinário. E a gente termina com essa reflexão. Será que o caminho para Marvel reconquistar o público de vez é exatamente esse? Investir em narrativas mais íntimas, mais autorais, que se preocupam primeiro com as pessoas por trás das máscaras e depois com o espetáculo? Magnum sugere que a resposta é um sonoro sim. E essa é uma ideia que com certeza vale a pena discutir. Curtiu o conteúdo? Então já deixa o like, se inscreve no Aprende Aí e vem aprender ainda mais com a gente.